Esta é uma história onde Jesus muda o nome de um homem. Fica comigo até o fim. Um homem que posteriormente veio a ser o seu apóstolo, o líder da sua igreja. Estou a falar aqui de Pedro. Mas nesta época desta passagem que eu vos quero falar, Pedro ainda não era esse homem. Aliás, ele nem tinha o nome de Pedro. Ele chamava-se Simão. Esta é uma passagem para a tua reflexão, para que tu aprendas a ver a tua pessoa, quem tu és, a tua história, debaixo da perspectiva divina. Vem comigo. Naquela época, Pedro, ele chamava-se Simão. E Simão significa caniço. Aqueles caniços que se dobram com o vento, vão para trás, vão para a frente, eles dobram-se conforme o vento, lá vão eles se dobrando. Assim também era a personalidade de Pedro, influenciada pelas suas emoções, um temperamento muito apaixonado, um temperamento muito tempestivo, muito emocional. Lá ia Pedro, levado pelas emoções, dobrava-se para onde o vento soprava. Era assim que ele era assim que ele se via e era assim que a sociedade o via. Todos olhavam para Pedro e viam assim, menos o Mestre Jesus. Em certa altura, Jesus chega perto de Pedro e diz-lhe: Simão, não te vou chamar mais Simão, mas daqui para diante eu vou te chamar Pedro. E sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja. Eu aposto em como Pedro naquele momento não entendeu foi nada. Mas ele entendeu uma coisa, que Jesus estava ali a trocar-lhe o nome. E estava ali a fazer-lhe um trocadilho. E estava ali também a dizer-lhe que ia deixar algo de muito precioso para ele. Com o tempo, ele veio a entender mais profundamente o que é que o Mestre estava a querer dizer. Eu espero conseguir explicar isto em poucas palavras. Mas sabes, para a gente aprender algo de concreto, não é com 60 segundos que o conseguimos. É com muitas e muitas horas, dias e meses de reflexão e de estudo. Então vamos lá. Pedro se via o tal caniço. Se via Simão. Olhava para si e via-se como um Simão, um caniço que se dobrava conforme o vento. Uma pessoa temperamental, apesar de querer o bem, apesar de ser uma pessoa honesta, apesar de querer fazer o melhor e amar muito Jesus. Ele era apaixonado por Jesus e gostava das Escrituras. A verdade é que o temperamento dele era como o de um caniço. Lá ia ele. A questão não era sentir a emoção, porque a palavra de Deus diz, irai-vos e não pecai. Então, a questão aqui não era as iras e não era as suas paixões. A questão é que ele ia atrás delas. Ele não tinha domínio sobre as suas próprias emoções. E era assim que ele se via, e era assim que toda a gente via. Menos o Mestre. E o Mestre precisava que Pedro se visse da mesma forma como ele o via a ele mesmo. Então fez-lhe este trocadilho, foi ao pé dele e trocou-lhe um nome. E o nome para os judeus é algo extremamente importante. Eles não me dão nome ao calhas de uma forma apaixonada. Eles dão um nome muito pensado, muito escolhido e com propósito. Então, Jesus falou a linguagem de Pedro quando chegou ao pé dele e disse: Simão, tu não vais ser mais Simão daqui para diante tu vais te chamar de Pedro. Pectro, que significa rocha. E sobre esta rocha, sobre ti, Simão, sobre a tua vida, eu vou construir a minha igreja. É a ti, Pedro, é a ti
que te vês como um caniço, sem mérito, porque tens emoções fortes e não tens capacidade de dominar e erras por causa disso, e és visto desse ponto de vista, não és valorizado por causa disso. É a ti que eu vou deixar o meu legado. Eu, Deus, feito homem, vou deixar o meu legado, Simão, a ti. Mas antes, para que tu consigas agarrar nesse legado e viver a história que eu tenho para ti, tu necessitas de te ver como eu te vejo. Tu necessitas de mudar o teu ponto de vista acerca de ti mesmo, o teu pensamento, a tua forma de sentir acerca de ti mesmo, e precisas de te ver, de te entender da forma que eu te vejo, da forma que o Pai Celestial te vê, da forma que o Espírito Santo te vê, da forma que como tu és conhecido no céu. Como Pedro, como uma rocha. Porque sabes, Pedro, tu ainda não percebeste isto até agora. Mas eu estou aqui para te mostrar. Tu podes ser um caniço que se dobra, sim, mas tu voltas a ficar de pé. Tu és perseguido, tu choras, tu te iras e tu te dobras às emoções, vais atrás delas, mas depois tu te recompões, te arrependes e tu voltas a ficar de pé. Não importa quantas vezes tu já caíste, já te dobraste, já te humilhaste. Olha para todas as vezes que tu voltaste a ficar de pé. Eu quero que tu entendas, Simão, que os ventos da circunstância que te abanaram até hoje só foi contribuir para a tua história, porque promoveram o crescimento das tuas raízes, e é por causa disso que tu, depois de cair, voltas a ficar de pé, porque as tuas raízes no amor, no bem, estão tão profundas que o vento mau não consegue impedir que tu voltes a ficar de pé. O vento mau não consegue te quebrar ao ponto de deixar no chão, porque tu sempre voltas a ficar de pé, porque tens raízes no céu. E é esta a mensagem, a semente de Deus que Ele quer te deixar aqui, esta noite, ou este dia, conforme a hora em que estiveres a ver este vídeo. Não olhes para as tuas fraquezas, olha para a força que tens em Cristo. E a prova é que tu sempre te levantaste. E tu sempre irás te levantar. Não olhes, não continues a olhar para quantas vezes já te dobraste diante do erro, do mal, das emoções. Olha para todas as vezes em que tu ficaste de pé. E foram todas elas. Tu sempre voltaste a ficar de pé. Enquanto houver uma boa intenção, o coração irá erguer-te. Sempre. Vez após vez. Foi por isso que os anjos, quando Jesus nasceu, disseram: paz na terra aos homens de boa vontade. Diz a palavra de Deus também que o coração do justo inclina-se para a vida. E é isto que faz com que tu voltes a ficar de pé. Vez após vez, tu voltas a ficar sempre de pé. Então, se é para te veres como alguém flexível, vamos falar assim, vê a tua flexibilidade em suportares e em reerguer-te. Quando a tua visão estiver alinhada com a visão de Deus, que te vê desta forma, forte, capaz e que sempre volta a ficar de pé, porque o coração está arraigado no bem, então Deus poderá entregar-te o seu legado. O melhor, mais e muito mais do que aquilo que tu já pudestes
ou conseguiste alcançar até hoje?